muito feliz, né, de estar aqui, né, trazendo a palavra, humildemente, né, a palavra do Senhor Jesus. Vou deixar bem claro para os irmãos, eu não sou pastor, muita pretensão minha, né, irmãos? Eu não tenho, assim, o dom da palavra, né, mas eu tenho amor por Deus, né, eu tenho um amor muito grande, nós temos, né, eu tenho amor muito a Deus e pelas coisas de Deus, né. Quando a gente... já subi várias vezes ao púlpito, né? Algumas vezes eu tive a oportunidade de trazer a palavra de Deus, né? E a gente fica meio temeroso, nervoso, né? Durante a semana eu não dormi, fiquei meio tenso, não dormia direito, hoje tenso de novo, sabe, pastor? Então eu liguei para o Senhor, porque as coisas do Senhor são coisas sérias. É interessante porque, né, eu lido com o público, né? Acho que a maioria que sabe que eu sou professor, né? E aí falar com os alunos é fácil, né? Tem professores aqui, né? Mas quando a gente sobe, né, no púlpito para falar da palavra de Deus, sabe, é muito sério. Eu falei, Senhor, usa-me como tu queres, né? Que eu seja um vaso nas tuas mãos, que o Senhor possa realmente, né, falar algo ao nosso coração, a mim, falar a vocês, e que eu creio que nós não estamos aqui essa noite por acaso. Cada um que está aqui deveria estar aqui hoje, nessa data, nessa hora, nesse exato momento, né? Muitos vieram de longe, né? É interessante, quando nós estávamos saindo de casa, desceu uma tempestade feia, a gente com criança pequena, né? Todos sabem que eu tenho 2 filhas, a pequenininha. Eu falei, Senhor, vamos lá, a gente desce a porta da igreja, porque para mim nada mais importante do que a casa do Senhor. Porque é lá que nós vamos nos edificarmos. É aqui, irmãos. E quem é o templo do Espírito Santo? É o espaço físico? Não. O templo do Espírito Santo somos nós mesmos. Quando nós damos vazão a Ele, quando nós deixamos que Ele entre no nosso coração, amém? E que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações essa noite, né? Eu não sou pregador, me desculpe algumas falhas, a minha gagueira, né, que a gente fica meio gago, mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E que Deus me use, que não seja eu, que o Senhor me use como instrumento nessa noite, né? E que nós possamos sair daqui não como entramos, que nós possamos sair daqui cheio de esperança, cheio do Espírito Santo, cheio, né, do amor de Deus. Que nós possamos sair daqui esta noite pensativos, porque o texto que eu trouxe aqui hoje, irmãos, é para nós sairmos daqui pensativos. Farei algumas perguntas para os irmãos e cada um vai responder para si próprio, né? A pergunta que eu vou fazer durante o sermão. Sermão não sou pastor, né? A mensagem que eu vou trazer essa noite. Eu orei a Deus, pedi a Deus uma direção para que Deus falasse comigo, né? Em primeiro lugar, eu acredito, segundo a palavra de Deus, que aonde há 2 ou 3 reunidos, Deus se faz presente. Então eu creio que Deus está presente aqui. Eu creio, irmão. Porque se nós estamos aqui na casa do Senhor, nós cremos que existe um Cristo que ressuscitou e que morreu por nós. Se nós estamos aqui é para adorá-lo, para buscá-lo, né? E para aprendermos mais da sua palavra. Eu trouxe aqui um texto, irmãos. Antes de começar o texto, eu gostaria que os irmãos, como estão mesmo, fechassem seus olhos, orássemos a Deus, para que Ele, né, fale ao nosso coração essa noite, amém? Senhor nosso Deus, graça te damos por mais uma noite, graça te damos por estarmos aqui reunidos, Senhor Deus, como irmãos, como fazia, Senhor Deus, os cristãos da antiguidade. Graças te damos, Senhor, porque nós cremos em Ti. Graças te damos porque nós temos um Deus a quem podemos socorrer, um Deus que pode nos socorrer. O nosso Deus pode nos ouvir. O nosso Deus é aquele que nos ampara nos momentos difíceis. É um Deus que está sempre conosco, na alegria, na tristeza. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, Ele está ali conosco, presente. Nesta noite, Jesus, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a usar meus lábios, a usar a minha vida para falar de Ti, para falar, Senhor Deus, do Teu poder, para que nós saiamos daqui, como eu disse, Senhor, eu incluso, né, junto com os irmãos, Senhor Deus, cheios de esperança, saiamos daqui pensativos, né, o que é ser cristão no mundo como hoje,
o Senhor fala aos nossos corações. É que eu te peço e agradeço. Perdoa os meus pecados, perdoa as nossas falhas, para que a tua presença se faça presente neste lugar. Amém? Amém. Então, irmãos, eu estava essa semana aqui, né, conversando com Deus. Que tu queres, né, qual é a palavra que tu queres que eu traga domingo? E aí, junto com a minha esposa, né, minha grande esposa Juliana, que o varão tem que ter uma grande esposa do lado, né? Um grande homem tem uma grande mulher atrás, com certeza, né? E aí nós conversamos, e aí eu já tinha feito um esboço, e aí nós achamos um texto. Em cima desse texto eu fui meditando, e Deus foi falando ao meu coração, eu fui deixando Deus falar, o Espírito Santo me usar no meu pensamento. Eu vou ler um texto. Ele é bem curtinho, né? Então eu gostaria que os irmãos aí tivessem paciência, né? Porque às vezes nós temos paciência com tantas coisas, né? Que as coisas de Deus tem que ter paciência também. É bem curtinho, irmãos. O tema da mensagem de hoje é: você, eu, nós somos fãs ou somos discípulos de Jesus? Repetindo, a mensagem de hoje é: nós, eu e você somos fãs ou discípulos de Jesus? E aí tem um pequeno texto que eu vou ler. Uma multidão rondava Jesus, mas apenas 12 seguiam ele. 5.000 homens mataram sua fome com o milagre da multiplicação de pães, mas poucos alimentavam-se da palavra de Deus. Muitos eram fãs, 12 eram discípulos. E segundo a palavra de Deus diz, né, em Mateus 22:14, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então nós vimos aqui, né, que muitos seguiam a Jesus. Seguiam a Jesus por interesse da cura. Talvez, aqui nesse contexto, as pessoas que seguiam Jesus, a maioria o seguiam, e depois da cura, muitos nem voltavam para agradecer a Jesus. Eles queriam ser curados. Havia alguém curando em Cafarnaum. Havia alguém curando, vamos lá, e a multidão ia. E a multidão é assim até hoje, né? Infelizmente. Então, ia até Jesus, não pelo amor, né? Por interesse próprio, muito deles. Então, aqui diz o texto em Mateus 22:14, muitos eram fãs, somente 12 eram discípulos e o seguiam. É só uma introdução para nós começarmos. E agora eu vou ler um texto aqui. Esse texto é muito interessante. Esse texto não é da minha autoria, né? É um texto que eu fui adequando aqui, segundo a palavra de Deus. E ele fala aqui a diferença entre ser fã e discípulo de Jesus. E dentro desse texto aqui, ele vai falando aqui, vai citando os versículos. Tá ok, irmão? Então eu vou ler. Depois nós começamos aqui na mensagem. Eu vou ler. Amém? Então tá bom. Glória a Deus, né? Eu sou pentecostal, viu, irmão? Eu gosto de dar glória a Deus, eu gosto de levantar minha mão, porque meu Deus é vivo, meu Deus está aqui e Ele vai falar conosco essa noite. Vamos lá então, vamos ver aonde nós vamos nos identificarmos, né? Há uma diferença entre ser fã e ser discípulo de Jesus. É essa diferença que determina quem somos em Cristo. O fã conhece o seu ídolo, admira o trabalho realizado, acompanha suas obras, ainda que de longe, porém, não tem participação nelas. O fã compra o CD, que fica no modo repete, até ele enjoar, e se por acaso o seu astro não fizer coisas novas, ele simplesmente esquece. Um discípulo reconhece o seu mestre, ajuda-o em seu ministério, participa da grande comissão e tem parte do corpo de Cristo. O discípulo é como uma ovelha que é chamada pelo nome e conhece o seu pastor ao ponto de vê-lo chorar. João 11:35, né? Jesus chorou. Mas tem o grande privilégio de tocar em suas chagas. João 20:27, quando Tomé, ele toca nas chagas de Cristo. O fã de um astro pop ouve as batidas da música através das caixas do som. Nós, o discípulo, reclina a sua cabeça e ouve as batidas do coração do mestre. Glória a Deus. É João 13:23, quando ele encosta na cabeça no peito de Jesus.
O fã se suja ao enfrentar um gramado lamacento no estádio onde o seu ídolo faz o show. O discípulo tem os seus pés lavados pelo Messias e assim tem parte com ele. João 13:10. O fã, por muitas vezes, é suportado. O discípulo, independente de suas falhas, é amado por Jesus. O fã é um simples admirador. O discípulo é um eterno filho. Por fim, mas não menos importante, o fã tem um ídolo. O discípulo tem um Pai eterno. Amém, irmãos? Então nós refletimos, em sermos fã ou sermos discípulos de Jesus. Nós vivemos num mundo no século 21, onde muitas coisas nos seduz, as coisas do mundo. Então, para ser cristão hoje se implica em renunciar muitas coisas da nossa vida. Diariamente somos obrigados a fazer escolhas entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E aí, mediante esse texto que eu acabei de ler, fã ou discípulo, a gente vê aqui Jesus, ele escolheu para caminhar com ele 12 discípulos. E eles não eram perfeitos. Nós não somos perfeitos, porque perfeito somente Deus, somente seu Filho, Jesus Cristo. E aí, em cima desse texto, eu falei, eu vou pegar aqui alguns discípulos, que eram pessoas comuns da época e se tornaram discípulos. E muitos dos 12 discípulos que conviveram com Jesus, havia entre ele um fã e os demais discípulos. E eu peguei aqui, dos 12, eu peguei 3, para eu estar comentando aqui, contextualizando aqui o texto que eu li com vocês. Um é João, que eu me identifico muito com João, é Paulo e Judas Iscariotes. João e Paulo. Paulo, ele não conviveu com os 12, mas ele foi agraciado. Eu vou falar de cada um. Eu só vou deixar um aspas aqui, uma observação. Paulo não viveu, não caminhou com os 12, mas ele foi escolhido por Jesus. Quando lá na estrada de Damasco, o Senhor apareceu para ele, e ele realmente converteu seu coração a Jesus. E aqui, eu vou falar primeiro aqui de João. João, nós conhecemos, não sei se os irmãos sabem, mas o João é conhecido aqui, na palavra, no contexto bíblico, como o apóstolo, o discípulo amado, o discípulo do amor. Não é isso, pastor? É uma besteira aqui, o senhor já me corrige aqui, que está tudo certo, aqui todo mundo é irmão, todo mundo é aqui para aprender. E aqui João é conhecido como, como o profeta do amor. Aí o nosso profeta do amor, nossa, que interessante, Mas o mais interessante ainda, irmãos, que João não era essa flor de formosura que ele era, não, viu? Ele era truculento, ele era briguento, ele era explosivo, e eu acabei me identificando aqui, na minha conversão, há 30 e poucos anos, que eu sou convertido, eu aceitei a Jesus, vou me converter todos os dias da minha vida, amém? Que nós possamos, converter. Eu me converti há 36 anos, eu sou velhinha já, mas nós temos que nos converter todos os dias. E João, foi escolhido entre os 12, e aí ele, conhecido como profeta aqui, o discípulo do amor, e aqui durante a sua estadia com Jesus, ele caminhava com Jesus. E aí ele tinha esse temperamento, um temperamento explosivo, vingativo. E ele foi chamado, Jesus o chamou de Boanerges, está em Marcos 13, 17, 18, que significa o filho do trovão. E aí nesse contexto, aí tem uma outra passagem também, se encontra em Lucas 9, 15 a 56, na aldeia do samaritano, quando eles iam para Jerusalém, e eles tinham que passar uma noite em algum lugar, então eles iam até lá, na cidade, numa aldeia dos samaritanos. E aí eles não deixaram, havia uma rivalidade ali entre os samaritanos, e aí eles não fizeram uma cara feia assim, eles acharam melhor não passar a noite lá. E aí, João já ficou irado, já ficou nervoso. Não, Senhor, manda fogo do céu, faz isso, faz aquilo.
E aí muitas vezes nós somos assim. Falamos que somos cristãos, falamos que somos discípulos de Jesus. Eu sou cristão, né? Mas quando nós passamos por alguma situação, nós somos explosivos, né? E a gente tenta se conter, né? Eu tenho esse temperamento aqui meio de João, né? E eu tento aí repreender, principalmente no trânsito de São Paulo, né, irmão? Porque quem dirige no trânsito de São Paulo é pelo amor de Deus mesmo, né? Então, às vezes, quando eu falo alguma coisa, eu falo, Senhor, tem misericórdia. De repente, eu falo um monte para a pessoa aqui, e aí chega na igreja, a pessoa que está lá sentada no banco, né? Misericórdia, né? É melhor a gente se realmente se converter. É difícil. E João, ele foi mudando o seu temperamento. Ele foi mudando o seu temperamento. Ele conviveu com Jesus. Ele amava Jesus. E de todos os discípulos aqui, ele conviveu com Jesus durante todo o tempo da sua permanência na terra. Ele esteve com Jesus. Ele amava Jesus. A diferença de João e de muitas pessoas hoje, é que João se deixou ser seduzido pelo amor de Deus. É que nós precisamos hoje, irmãos. Nós precisamos deixar, né, Jesus, o Espírito Santo, falar aos nossos corações, lapidar as nossas almas. Nós somos como um diamante bruto e temos que deixar Jesus lapidar, porque se nós não deixarmos Jesus lapidarmos, nós vamos nos tornando opaco, como uma pedra preciosa. Ela tem que ser lapidada, como o ouro tem que ser polido, senão ele acaba ficando embaçado, acaba virando metal feio, sem brilho. E a nossa alma aqui tem que ser igual a de João. E João começou a caminhar com Jesus. E esse caminhar com Jesus fez dele um novo homem. E ele estava presente em todo momento com Jesus. Ele conviveu com Jesus. No momento que Jesus foi crucificado, ele estava ali com a mãe, né, de Jesus. Ele era tão especial para Jesus que Jesus confiou, né, sua mãe para que ele o cuidasse. Então a gente vê aqui, né, que Jesus, só ele transforma as pessoas. Só ele. E dos 12 discípulos aqui, a gente vê que João, ele queria sempre estar próximo do Pai. Eu faço uma analogia, e que nós possamos ser como João. Nós somos falhos, às vezes eu me pego, Senhor, né? Falei isso no trânsito, porque Deus me usa, Deus me prova, irmão. É no trânsito. Eu pego a raposa todos os dias. E às vezes tem pessoas que fazem umas barbaridades no trânsito. Eu falo, Senhor, eu vou lá, eu vou meter a buzina, eu vou passar na frente de... Não, eu não vou fazer isso, porque eu sou convertido. Eu não posso fazer, porque eu sou um servo de Deus, né? Eu não coloco aquele peixinho mais no meu carro não, sabe, irmão? E nem aquele, eu sou de Jesus, porque a minha esposa falou, você fez isso aí, ó, no seu carro lá atrás está um peixinho, significa ser cristão. É verdade, né? Então a gente acaba... Aí eu troquei de carro aí uns anos atrás, eu não coloquei o peixinho mais não. Não, Jesus vai me moldar, ninguém vai saber que eu sou cristão na rua não, né? Então é isso, né, irmãos? É deixarmos Jesus, né, nos mudar, como João, conhecido como o profeta do amor. E que nós sejamos, né, lapidados e transformados como João. João, ele foi o último profeta, né, que morreu. Ele morreu mais ou menos, segundo a palavra, segundo alguns historiadores, com mais de 90 anos. E Jesus deixou uma incumbência para ele, né? Os irmãos sabem qual foi a incumbência. Na ilha de Patmos, né? Quando ele estava preso. Durante o dia ele trabalhava. E os homens pensaram que queriam calar João. Mal eles sabiam o Deus que João servia. Mal ele sabia o Deus que João servia. E é o mesmo Deus de João, é o Deus que nós servimos, irmãos. Amém? Glória a Deus, é o Deus que fala, é o Deus que cura, é o Deus que fala aos nossos corações. Como Deus fala hoje, eu não sei. Para cada um, Deus tem uma maneira de falar. Com João, Deus tinha uma maneira de falar. E com você? Qual é a maneira que Deus tem falado com você? Através da sua palavra, através de sonhos, através dos profetas. Eu acredito ainda, irmãos, que existem profetas. Eu acredito que Deus usa. Tem muitas profetadas ainda no nosso meio, infelizmente. Se deixaram ser seduzidos pela ganância, se deixaram ser seduzidos pelas coisas do mundo. Mas João não. João não deixou ser seduzidos pelo paganismo de Roma, né, que adoravam vários deuses.
Ele não se deixou ser corrompido com os deuses que existiam em Roma. Porque é interessante que o cristianismo ele foi proibido durante muitos anos em Roma. Mas depois, um próprio imperador, ele o quê? Ele autorizou o cristianismo e misturou o paganismo junto. E aí, eu não vou entrar nessa questão hoje. Mas para mostrar para vocês que João ele não deixou ser seduzido pelas coisas do mundo. E aí eu vou trazer para o século XXI. Nós, né? O que tem nos seduzido? O que tem nos afastado da presença de Deus? Às vezes, quando eu falo às vezes, eu estou falando para mim mesmo, irmão. A palavra é para mim, para nós. Né? Nós ficamos tanto tempo, né, às vezes, no Facebook, no WhatsApp. Televisão não, que eu não assisto televisão. Eu só assisti lá uma novela que era Jesus, né? E a outra que começou. Né? Mas eu fui me libertando disso. Tem pessoas que ficam assistindo aquele Netflix, até eu brinco para mim, né, em casa nós temos, né, tem o desenho para pequenininho, eu falo, isso não é de Deus, repreende disso. Né? Todas as coisas me convêm, mas nem todas elas me são lícitas, né? Lícitas. Nós não devemos ser radicais ao ponto, né, do radicalismo, também não vem de Deus, mas nós temos que ponderar as coisas. Aquilo que você dá importância, aquilo que você alimenta, é aquilo que vai te sustentar durante a sua tribulação. E eu fui aprendendo isso, né? E durante muito tempo dessa minha... no cristianismo, né? E Deus foi falando no meu coração. Porque tem situações, eu sempre falo em casa, o celular, o bendito celular. O celular é em sala de aula, eu não consigo mais dar aula hoje, o celular dominou. Em casa é o celular também, eu falo, olha, eu pego o celular e falo, quando isso começa a dominar, Ana, você tem que rever o seu conceito. Aí quando eu estou com o meu celular também, pai, quando isso começa a te dominar, eu falo, não, mas usa o celular para ouvir sermão, né? Para ouvir pregações, louvor. E é verdade mesmo, eu não minto porque eu não vou mentir, né? Eu não sou hipócrita. É mentir no púlpito, né? Eu gosto muito do WhatsApp. É uma ferramenta ótima, a tecnologia está aí para ser utilizada assim. A gente vê isso, né, no meio das gravações, a gente tem alguma dúvida, entra lá na internet, mas isso não pode seduzir o nosso coração ao ponto de nós dedicarmos mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Porque quanto mais nós lemos a palavra, eu falo por mim mesmo, quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós lemos. Existe um segredo muito grande na palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. A Bíblia é o que? É um livro que fala conosco. A Bíblia é um livro vivo que Jesus deixou. Somente a Bíblia, nós buscamos conhecimento, é a Bíblia que fala conosco, é a palavra de Deus. Fora dela, irmão, não há nenhum outro livro que possa trazer a salvação para nossas vidas, né? E a gente vê aqui João, eu estou comparando João lá da época de Cristo, né? Que podia ser seduzido pelas coisas da época, e nós aqui do século XXI. Então João, ele conviveu com Jesus, e quiseram calar a boca de João, ficou preso, e aí já de idade, e durante o dia, como eu disse aqui, ele trabalhava nas minas, e à noite ele em mistério escreveu o livro de Apocalipse. Só que glória, irmãos, às vezes nós pensamos que aquilo que nós estamos passando é algo tão ruim que nós não vamos suportar, mas lá na frente nós vamos entender o porquê, como a irmã Lidiane disse, Deus muitas vezes não atende a nossa oração. E nós não entendemos muitas vezes porque Deus não atende a nossa oração. Mas mais para frente nós vamos entender sim o porquê. E vamos agradecer a Deus. Por quê? Né? Porque nós somos carne. Deus sabe todas as coisas. Deus enxerga lá na frente. Nós não. E João tinha esse amor. E quiseram matar João também de uma outra forma. Segundo historiadores da época, eles pegaram um tacho, né, de óleo fervente. Vamos calar a boca de João. Pegaram João, né, o tacho de fervente, mergulharam João. E o que aconteceu com João? Nada. Ele saiu o quê? Ileso. Esse é o Deus, né, que nós servimos. Um Deus misericordioso. Um Deus que mostra para o ímpio que Ele é Deus e que acima dele não há outro. Se passaram tantos séculos, mas quem está ainda imperando é Deus. E Ele vai ficar assim, até o tempo determinado pelo Pai, né, dele voltar. Então aí eu me identifiquei com João, né, de um profeta, de um discípulo, apóstolo, né, que tinha um temperamento
vingativo, intriguento, briguento, ele foi mudando a sua vida, foi mudando o seu caráter, foi mudando a sua personalidade. Isso é sermos cristãos nos dias de hoje, né? Que nós possamos ser luz aonde nós estamos. Às vezes nós trabalhamos, né, e a gente vê tantas coisas ali, e se a gente começar a ser seduzido pelas coisas do mundo, quando a gente se vê, nós estamos iguaizinhos a eles, né? E a mensagem aqui diz, né? Fã ou discípulos de Cristo? O que nós somos? O fã segue. Depois de um determinado momento, como muitos cristãos, segue a Jesus. Segue a Jesus quando passa por uma enfermidade, quando está precisando, né, de um milagre de Deus. Aí nós lembramos de Deus. Aí nós buscamos mais a Deus, nós buscamos a palavra. Quando nós passamos por uma situação, sabe, terrível, muitos dos cristãos acabam assim, agora eu vou orar, agora eu preciso buscar, agora eu arrumei tempo para buscar a Deus, arrumei tempo para dobrar meus joelhos, eu arrumei tempo para orar a Deus à noite, buscar, mas você está fazendo uma troca, e o nosso Deus não é um Deus de troca, nosso Deus é um Deus de misericórdia, e Deus é tão misericordioso que Ele nos ouve, sabia, irmãos? Deus é misericordioso, porque pelo nosso merecimento, nenhum. Então buscamos realmente, né, a Deus. Então João aqui, né, como nós dissemos os discípulos aqui, que tocou meu coração, eu me identifico muito com ele, né? E tem um outro aqui, Paulo. Paulo não caminhou entre os 12, porém foi escolhido por Jesus. Pensou que honra, você, né? Uma pessoa que seguia aos cristãos, né? De tal forma que, né, que os cristãos tinham pavor quando se via falar de Paulo. E Paulo, ele mudou. Estava indo, né, na estrada de Damasco, como os irmãos sabem, e de repente, né, apareceu Jesus a ele. Ele se espantou e os irmãos sabem, né, ficou com as escamas nos olhos. E de repente aquele encontro com Deus mudou toda a sua vida. Ó, irmãos, para a gente mudar do dia para a noite, é só Jesus. A tal ponto, quando Paulo se converteu, era Saulo, né, antes da sua conversão, os irmãos sabem que era Saulo. Após sua conversão, Paulo. É isso, né, pastor? Amém, glória a Deus. Estudei direitinho a lição. Mas quem nos capacita é o Espírito Santo. E aí Saulo teve seu nome mudado para Paulo após sua conversão. E ele mudou, né, de perseguidor, de matador de cristão, ele passou a ser o quê? Pregador da palavra. E por que eu, né, comparei a Paulo? Porque Deus pode mudar. Deus pode mudar a nossa situação. Deus pode mudar tudo na nossa vida, né? E Paulo aqui, ele foi convertido realmente, ele se converteu-se a Deus. E era interessante que, se eu vivesse naquela época e fosse, né, um cristão, eu me falei que esse cara aí, Saulo, se converteu, ele está fazendo uma pegadinha, ele vai reunir todos os cristãos ali e depois ele vai matar todo mundo. Eu não vou confiar nesse cara, não. E para Paulo deve ter sido difícil, né, pastor? Né, irmãos? Com certeza. Para Paulo foi muito difícil as pessoas acreditarem nele, acreditarem que ele tinha realmente se convertido. E às vezes muitas vezes as pessoas demoram para acreditar que realmente nós nos convertemos a Cristo. Amém? Amém. Porque ser convertido, quando a gente se converte, muitas coisas da nossa vida tem que ser o quê? Anulada, né? Tem que ser esquecida. As coisas erradas se passaram. Eis que tudo novo se fez. E foi assim na vida de Paulo, né? Paulo, ele teve a sua vida transformada. E ele teve a sua vida transformada, irmão, porque ele quis ser transformado também. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos no culto, estamos no louvor, ou estamos aqui, mas com a mente longe daqui. Nós não estamos aqui, pelo menos aqui, né, perdendo tempo, nós estamos ganhando tempo, ganhando vida, ganhando conhecimento. Eu, quando venho na casa de Deus, eu me desligo de muitas coisas. Quando eu estou adorando, eu adoro, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã.
Eu não sei se nós vamos estar vivos daqui a 5 minutos. Quem sabe da nossa vida é Deus. E aqui, quando eu vejo aqui Paulo, né, a sua conversão, né, me mostra que Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Eu não sei, irmão, qual é o problema que você está passando, né? A enfermidade, eu não sei, mas Deus sabe se é um desemprego, se é depressão, se é vícios, né? A internet ela é muito positiva, mas ela traz algo também negativo, né? O que tem que afastado você de Deus? E Deus pode mudar a nossa situação. Se Deus mudou a situação, Jesus apareceu a Paulo e mudou, é para provar que Deus pode todas as coisas, que Deus pode transformar qualquer pessoa que queira deixar ser transformado pelo amor de Deus. Amém? Amém. Às vezes é muito triste quando a gente vem à igreja e a gente vê assim tantas coisas, né? Fala, Senhor, tenha misericórdia, eu não julgo, quem julga é Deus. Não adianta eu vir aqui à igreja simplesmente por vir. Se eu vim à igreja pelo simples fato de vir, eu vou ser um fã, eu vou ser apenas um religioso. Eu vou lá, vou cumprir, como os fariseus no Sinédrio, né? Eles tinham todo um ritual, né? Se consideravam pessoas poderosas, pessoas que eram, né, próximas de Deus, e eram pessoas, né, tão errôneas no seu ensinar as pessoas. E que nós não sejamos como muitos hoje, né, religiosos apenas. E a gente vem à igreja aqui, eu pelo menos quando eu venho à igreja, pastor, eu venho aqui para buscar a palavra, eu quero vir aqui, sair cheio da presença de Deus, porque a semana quando começa é difícil, irmãos. Quando a segunda-feira, para mim, principalmente, eu chego numa sala, eu enfrento 40, até eu brinco, Jesus tenha misericórdia. E tem dia que o negócio está bravo, pessoal. Hoje no Brasil, da aula é só por Jesus. Não falo nem pelo amor, como eu estou na minha época da minha aposentadoria, é só pela minha aposentadoria, porque é difícil. Sabe o que é interessante? Quando eu falei dos alunos agora, não tem nada a ver, tem a ver sim. Porque os meus piores alunos, adivinha quem são? Os filhos dos cristãos. São os terríveis da sala. Eles falam coisas e fazem coisas que eu falo, Jesus, como se diz que é cristão? Como você sabe que o seu aluno é cristão? Porque eu trabalho com pessoas, né? Eu não trabalho com máquina. Então, eu procuro conhecê-los, né, um pouquinho. Aí eu falo, né, o seu nome, bairro. Você tem religião? Tenho. Qual que é? Cristão. Aí então, quando fala que é cristão, eita Deus, esse daqui eu vou tomar mais cuidado. Que eles não são brinquedo, não. E, infelizmente, é algo muito triste. São raras exceções. São alunos que gostam de arrumar confusão. Os pais, então, misericórdia. Eu tenho trauma de pai de alunos. Quem é professor aqui entende o que eu estou falando. Aí fala, né, vai à igreja, é cristão, é fã. Irmãos, fã é que eu li aqui. Vai por ir, escuta por escutar, estou ali por estar, né, eu cumpro o ritual, mas Deus conhece o teu coração, meu querido. Eu não, mas Deus conhece. Então a gente tem que, sabe, eu falo muito para minha filha, o professor fez isso, e, né, e ela sabe lá em casa como é que funcionam as coisas. Né? Eu sou da época do chinelo, se eu pegar a cinta na bunda, não importa a idade, sabe, eu sou amoroso e disciplino também, porque o pai que ama, ele disciplina. Jesus nos ama e Ele nos disciplina. Amém? Porque quando nós fazemos algo errado, porque nós somos falhos, eu sou falho, nós somos falhos. O nosso próprio consciente, o Criador é tão sábio que a nossa própria consciência nos acusa, não é, pastor? Quando eu passo farol, amém, né? Eu não passo farol vermelho não, né? Mas eu vou passar, vai ter a multa, né? Eu acabo não fazendo. Eu vou fazer, não assim, aí eu falo, eu vou fazer, não vou fazer porque Jesus vai me castigar. Não, eu vou fazer porque eu amo a Jesus. Eu vou fazer porque se eu fizer isso, isso vai me afastar de Jesus. E eu amo Jesus, e eu não quero me afastar de Jesus. Porque para a gente se afastar de Jesus é tão fácil, irmão. É muito fácil. E João permaneceu presente com Jesus. Pedro não, Pedro fugiu. E Jesus falou, tu me negarás 3 vezes. Eu falei, imagine, eu amo o Senhor. Imagine, Pedro, você sim, Pedro, me negarás 3 vezes.
antes que o galho cante. Então aconteceu. Eles conviviam com Jesus, né? Mas na hora do aperto, se mandou todo mundo. Será que às vezes, será que às vezes nós não somos assim? Quando nós passamos pela tribulação, pelo vale da sombra da morte, como diz lá Davi, né, no Salmo, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, Senhor Jesus. E às vezes nós achamos que nós nunca vamos caminhar pelo vale da sombra da morte. João caminhou pelo vale da sombra da morte, quando pegaram um tacho fervente que mergulharam ali. Ele é homem, ele é a carne, o coração dele, com certeza. Como será que ficou o coração de João? Provavelmente, Senhor, se esse for meu fim, que seja aqui. Mas eu vou morrer louvando e te adorando e engrandecendo o teu santo nome. Amém? Amém. Isso é ser cristão. E aí, não que nós, eu não vou ter medo, sim. Passamos por provações e muitas vezes nós achamos que nós não vamos passar por provações, irmãos. Nós estamos vivos hoje, nós não sabemos amanhã. Por isso, esteja bem com o Senhor Jesus. Sabe? Há um tempo atrás, né, eu passei por uma cirurgia, há 1 ano e meio, fui fazer uma cirurgia simples, houve uma complicação muito séria, eu tenho trauma daquelas, sabe aquelas bolsas, aquelas bolsinhas, né, que alguns pacientes usam, né, na bexiga ou no rim, eu esqueci o nome agora, aquelas bolsas, aquelas sondas, né, é sonda, né? Sempre, desde criança, eu não sei porquê, mas depois eu entendi, eu tenho um trauma daquilo. Eu sempre falei para minha esposa, se um dia se for para eu conviver com aquilo, eu prefiro que Jesus me leve, sério, eu não convivo com aquilo. A ironia do destino, fazer uma cirurgia de cálculo renal, né? 36 anos, que eu tenho 56, uns 36 anos que eu faço cirurgia. E numa cirurgia que eu fui fazer, há 1 ano e meio atrás, o médico, na hora que foi fazer cirurgia pelo ureter, né, houve uma complicação e rasgou meu ureter. Eu não sei se os irmãos sabem, o ureter ele não se regenera. Aí tentaram, aí quando eu acordei, eu estava com sonda no rim, sonda no ureter, mas a minha esposa até falou para o médico, quando ele acordar, ele vai dar trabalho. Eu conheço meu marido, ele falou para mim, irmãos, quando eu acordei no centro cirúrgico, né, você acorda meio grogue, que já passou por alguma cirurgia, né? E como sempre eu acordo, estou bem. Aí eu botei meio sonolenta. Aí quando eu peguei, né, vai fazer uma cirurgia, você fica nu, só com aquele saiote, né, aberto atrás, que ninguém merece, né? Eu sou gente de idade, é muito tímido, né? Eu lá, né? Eu falei, Jesus, eu acordei, eu falei, Jesus, eu estou no céu, cheio, né? Será que eu estou no céu? Muito paciente sentado ali, mas no céu eu não estou, não. Aqui não é céu, não, estou no centro cirúrgico. Quando eu me vi, irmão, cheio de sonda no rim, aqui atrás, né? Me cortaram aqui com uma sonda no ureter. Aí uma enfermeira chegou até mim e falou assim, eu comecei a acordar, eu falei, olha, você, para onde eu estou? Eu falei, não, você está num lugar bom. Antes você é aqui que lá na UTI. Eu falei, quando eu me vi cheio de sonda, eu falei, misericórdia, né? Se aqui já é um lugar bom, cheio de sonda, onde é que eu estaria, né? Aí quando eu acordei, eu me vi naquela situação. Olha que interessante, aquilo que eu mais temia aconteceu. E Deus, irmão, me deu uma paz, que essa paz é só Jesus quem dá. Eu passei, como aqui diz Davi devia estar passando por uma situação muito difícil, né? Eu passei pelo vale da sombra da morte. E o Senhor me deu paz. Então, os discípulos aqui, eles passaram por várias situações. Mas Deus deu o que a eles? Paz. E da onde vem essa paz? É de nós mesmos, irmãos? Não. É Jesus. É Ele que nos dá a paz. Somente Ele. E aí eu me vi num momento difícil, passando pelo vale da sombra da morte, iriam reimplantar meu rim, né? Fiquei 15 dias com a sonda, e eu fui perdendo, é interessante quando você passa por um procedimento cirúrgico, eu perdi muito sangue, aí descobriram que eu tinha uma doença, eu não tenho mais, em nome de Jesus, meu sangue, ele não coagula durante a cirurgia, né? Eu não sou diabético, mas ninguém sabe o porquê aconteceu. Aí eu perdi sangue, tive que tomar plasma, né? Também nunca quis tomar sangue, né? E aí tudo que eu não queria aconteceu. Às vezes, irmão, muitas das vezes Deus nos prova. E é na provação que nós sabemos se realmente nós somos cristãos ou somente fã de Jesus. E aí Deus me deu uma paz no meu coração que nem eu entendia
da onde vinha aquela paz. E conversando com Jesus, falei, Senhor, essa paz, e tem um louvor, né, que fala muito ao meu coração, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, é porque Tu estás aqui presente. E esse hino veio na minha mente e foi me dando paz. E aí eu passei por essa tribulação e eu senti no meu coração que Deus estava comigo. E por que eu estou falando isso, irmãos? É para mostrar que nós não somos nada, não. Nós estamos vivos hoje, amanhã não sabemos. E nós temos que estar preparados porque nós achamos que só todo mundo morre, né? A gente não. Nós somos como um sopro, como uma nuvem que passa. Não sabemos nem a hora e nem quando. Então, irmãos, deixamos de ser fãs e passamos a ser o quê? Discípulos de Jesus. Paulo se converte. E quando Saulo se converte, até seu nome é mudado pelo Pai. Com certeza nós teremos um nome lá na presença do Pai. Que não vai ser Walter, com certeza. Né? Mas Deus sabe do nosso coração. E resumindo a história, eu passei por todo aquele procedimento. Passei por uma outra cirurgia depois de 12 dias. E essa cirurgia não deu certo também. Eles foram reimplantar meu rim. Tem um corte muito grande no meu abdômen, que me incomoda muito até hoje, mas amém em nome de Jesus. Quem sabe é para eu, quando eu senti esse corte, é para eu saber que Deus é Deus de mistério, Deus é Deus de milagre. E quando eu fui fazer essa cirurgia, tiraram meu rim, limparam, eles iam reimplantar novamente, mas na hora que eles foram reimplantar, eu tive um outro quadro hemorrágico, né? Não conseguiram implantar. Mas amém. Amém. Eu acordei, né, precisei tomar 4 bolsas de plasma, aconteceu o mesmo problema, e não implantou, né, o que tinha que ser feito pelos médicos. Os médicos não entenderam, né, mas eu entendi. Por que eu entendi? Porque nós vivemos na dependência de Deus. É isso, né? Hoje, eu aceito, mas na época foi difícil, há 1 ano e meio atrás. Aí 4 meses atrás eu passei novamente por uma cirurgia, num rim, né? Eu sou portador de rim único. E aí um outro rim também estava comprometido igual ao outro. Nenhum médico queria mexer. Falaram para mim, você vai vivendo, e quando você sentir dor, você liga para a gente vai ver o que pode fazer. Eu falei, aí é viver na dependência, não é, irmãos? E por que eu estou falando isso? É porque Deus é Deus. Ele age da maneira como Ele quer agir. Nós não sabemos de nada, né, pastor? Né, igreja? Nós não sabemos de nada, quem sabe é Deus. Então, para nós terminarmos aqui, os irmãos devem estar cansados já de me ouvir, né, irmãos? Amém? Né, ninguém falou amém, senão aqui não está, né? Né? Eu me entusiasmo em falar de Jesus. E quando, né, só para terminar, voltei, né, para casa, e eu não tinha fôlego nenhum. Para eu andar era difícil, eu não queria andar, não queria nem tomar banho, irmãos. Olha que eu gosto de tomar banho, hein? A minha esposa vai tomar banho, eu não. Os pontos vão me doer, eu não consigo. Eu doía muito, mas tem que tomar banho. Tem. Aí eu ia, Senhor, tem misericórdia. Mas eu tomava banho, viu, minha irmã? Eu não fiquei um dia sem tomar banho, eu tomava banho todos os dias, porque o Senhor ia na minha frente, lá para me fortalecer. Eu não tinha fôlego. Hoje eu tenho fôlego. Eu não conseguia andar, eu comecei igual a bebê, eu caminhava daqui para lá, depois eu comecei a caminhar. Olha, nós não somos nada, irmãos. Isso é porque eu faço atividade física, eu não sou sedentário, eu sempre fiz atividade física, sempre. E aquilo me incomodava, porque eu gosto muito de correr. Eu queria correr, eu não tinha fôlego. Fôlego, porque o nosso fôlego, o fôlego da vida é Jesus. E Ele foi me fortalecendo. Eu comecei a caminhar no condomínio, né? Que a minha mania tem mania de mandar eu levar o lixo. Não sei se a esposa de vocês faz, leva o lixo, eu odeio levar lixo, né? Mas amém, né? E aí eu comecei, aí ela, coitadinha, vai até a lixeira levar o lixo, né? Eu colocava um pouquinho o lixo, eu ia lá com o lixo. Né? Às vezes, você está conseguindo ir? Você vai passar mal? Eu vou ir devagarinho. Chegava até a lixeira, eu voltava. Aí eu comecei a fazer um culto, eu ultrapassei a lixeira e eu agradeci a Deus. Vinha um culto, eita Deus, glória a Deus, estou melhorando. Até quando eu vim aqui a primeira vez, cheio de faixa, eu tive um problema de coagulação, né?
Eu levantei, eu parecia uma múmia. Tudo aqui, minhas pernas mumificado, cheio de, parede em qualquer lugar. Mas Jesus me libertou. Jesus me curou. Se a gente tivesse me curado também, eu ia amar Jesus. Eu ia amar Jesus. Eu vou amar. Nós temos que amar Jesus. Sempre. Sempre. Não importa as circunstâncias. E hoje eu falo com Deus, todos os dias quando eu acordo, sabe, irmão? Eu agradeço a Deus, porque eu posso falar, porque eu voltei a correr, eu voltei a caminhar, porque Deus é Deus. E se um dia não puder caminhar, Deus continua sendo Deus. Não importa as circunstâncias, que nós saiamos daqui hoje, cheios e fortalecidos com a presença de Deus. Lembrando que nós temos que ser o quê? O quê, irmãos? Discípulos. Porque o mundo vai sempre nos puxar para sermos o quê? Fãs. Quando eu vejo que eu estou quase me tornando um fã de Jesus, eu volto aqui ou não, a palavra. É a palavra que vai me edificar. E quem edifica a gente, quem é? A palavra. Não tem outro meio não, meu querido. É palavra, joelho no chão e orar. Não tem outro segredo, não. Não tem onde correr. É isso. Amém? Eu gostaria de terminar aqui com duas perguntas, que vocês possam estar pensando e respondendo para vocês mesmos, Como ser discípulo nos dias de hoje? Como ser discípulo nos dias de hoje? E que as transformações podem ocorrer e nós... Principalmente se as transformações ocorreram entre os discípulos, essa transformação pode ocorrer entre nós. Eu gostaria de deixar aqui um versículo que fala em Mateus 16, 24. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Que nós possamos seguir a Jesus. Eu agradeço a oportunidade que o pastor me deu. Agradeço por estar aqui e poder falar de Deus, Eu agradeço muito, pastor, sabe? De estar aqui, Se eu estou aqui hoje, porque hoje foi determinado para que nós estivéssemos aqui, para que nós precisássemos, estar aqui nesse dia que o Senhor preparou para nós e que possamos, ter fôlego para adorar, fôlego para pedir a Deus, pela misericórdia deles, a nossa transformação. Como os irmãos estão assim mesmo, eu gostaria que os irmãos fechassem seus olhos e gostaria de orar. Amém? Pela igreja, pela minha vida. Senhor Jesus, graças te damos por estarmos aqui, porque hoje o Senhor preparou para que cada um das pessoas que estão aqui estivessem aqui. Sejam eles os músicos que o Senhor preparou, seja, Senhor Deus, os levitas, sejam os seus filhos. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nós possamos caminhar, Jesus. Obrigado porque nós podemos glorificar o teu nome. Obrigado porque nós podemos estar aqui na tua casa. Obrigado porque nós podemos ainda viver no país onde nós podemos dar glória a Deus, onde podemos, Senhor Deus, fazer um culto a ti. Obrigado, Jesus. Chegará tempo, Senhor Deus, que nós iremos fazer cultos, não em igreja, mas em lugares, Senhor, que só o Senhor sabe. Por isso vamos ser, Senhor Deus, grato por termos uma igreja, por termos um pastor, por termos irmãos que estão aqui para nos acolher, para estar orando por nós. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo sopro da vida. Que nós não saiamos daqui essa noite como entramos, que nós saiamos daqui esperançosos em Ti, que nós saiamos daqui sedentos de ser, Senhor Deus, seus discípulos, discípulos verdadeiros, discípulos que não tenham vergonha de dar glória a Deus, discípulos que não tenham vergonha de dobrar os seus joelhos, discípulos que não tenham acanhamento de falar de Jesus lá fora. O mundo está sedento de Jesus, o mundo chora sedento, o mundo está perdido, mas Jesus é a direção. Senhor, que nós possamos ser faróis, que nós possamos ser, Senhor Deus, discípulos no mundo corrompido, no mundo perdido, com tantas coisas ruins.
Não deixa, Senhor Deus, nós enfraquecermos na fé. Não deixa nós sermos fãs. Deixa nós sermos, nos fortalece para que nós sejamos discípulos. E quando o mundo estiver nos seduzindo para sermos fãs, que o Teu Espírito Santo possa estar nos fortalecendo, resgatando a nossa alma, para que nós possamos ser realmente discípulos, morrermos como os discípulos, alegrar-nos quando nós estivermos aqui na Tua casa. Quanto não pode estar na Tua casa, Jesus, por enfermidade ou por outras questões, que nós não possamos trocar o nosso Jesus por nada, que nós possamos ter o Senhor como Deus das nossas vidas. Esteja, Senhor, nos lapidando todos os dias. Precisamos ser perdoados, precisamos ser renovados, e essa renovação vem somente por Ti, Jesus. Te dou glória a Deus por estar aqui esta noite e poder falar da Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor Deus, transformar, curar, libertar. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, meu querido. Eu não sei qual é o seu problema. Eu só sei dizer para você que o Deus que nós cremos pode resolver a sua situação. O Deus que nós cremos pode fazer diferença o hoje, pode fazer diferença o amanhã. Não porque eu digo, mas porque a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz: aonde que estiverem 12 ou 13 reunidos, Ele se faz presente. Então eu creio que Tu está presente, porque meu Deus é vivo, meu Deus liberta, o meu Deus cura. Por isso eu dou glória a Deus, glórias a Ti, ó Deus. Obrigado pela vida. Amém e amém. Eu agradeço, pastor, pela oportunidade que o Senhor me deu, viu? Que nós saímos daqui não como entramos, mas esperançosos em Jesus. Amém?